Então aqui, o que aconteceu aqui? Eu já sei que o triac está ok, eu já sei que a eletrobomba está funcionando. Nesse caso aqui, triac da eletrobomba. Vamos testar o outro triac. Seja bem-vindo ao nosso curso gratuito de manutenção em máquina de lavar aqui pelo YouTube. Essa é nossa aula de número 8. Essa aula ficou bem legal, que é uma aula onde eu explico o funcionamento da placa de uma máquina Electrolux. É uma aula planejada, né, pensada para levar a informação ali, aquela informação de como funciona, tá? Porém, durante essa aula eu acabei fazendo alguns testes ali que é bem interessante para a galera que já está no ramo, tá? Aquela pessoa que já trabalha com manutenção de máquina, mas ainda não trabalha com reparo em placas, tá? Então, tem vários testes que eu fiz lá durante essa aula aí, que vai ser muito importante para você poder testar sua placa. Você que tem aí aquela placa parada, você não sabe ali exatamente onde que está o defeito, então eu ensino lá vários testes que vai poder te ajudar aí no seu dia a dia para diagnóstico em placa de máquina de lavar. Se você não assistiu a aula anterior ou as aulas anteriores, eu recomendo que você assista. Ao final dessa aula aqui, você clica na janela, vai lá na janelinha, né, que vai ficar aqui, você vai lá, assiste a aula anterior ou as aulas anteriores e assim sucessivamente. Ou você pode clicar na foto do canal, vai lá em playlist, curso de manutenção em máquina de lavar, e você pode ver o curso por completo, tá? Lá onde eu falo desde a elétrica básica, né, corrente contínua, corrente alternada, aula sobre multímetro, aula sobre resistência, grandezas elétricas, entre outros. Então vale muito a pena se você tem interesse em entrar nesse ramo, se você já está iniciando nesse ramo de manutenção em máquina de lavar, vale muito a pena aí você maratonar o curso lá por completo. Seja bem-vindo, vamos conferir aí mais essa aula que ficou bem legal. Como funciona a placa de potência de uma máquina Electrolux, né? Ou a placa central aí de uma máquina de lavar. Essa é uma aula de apresentação de como a placa funciona, porque muitos técnicos aí, principalmente iniciantes, né, ou a galera que está pretendendo entrar na área, tem dificuldade, ele não sabe exatamente como a placa funciona. E aqui eu quero fazer uma apresentação de forma geral. Não é uma aula de eletrônica e não é uma aula de recuperação de placa, tá? É para a galera iniciante entender aí como a placa funciona. Então a placa, ela aqui, ó, ela recebe a energia por aqui, né? Por esses dois pinos, AC1 chamado AC1 e AC2, é por onde a energia entra, tá? Então aqui acontece um processo de transformação, ela recebe corrente alternada, é a mesma energia que tem aí na sua tomada, vai depender da sua região, 127 ou 220 volts. Aqui ela faz um processo de transformação, vou mostrar a parte de baixo aqui, ó. Ela passa de corrente alternada para corrente contínua. Então, se aqui no meu caso é 127 volts, ela passa a ser 165 volts, né? Se for 220 volts, ela passa a ser um pouco mais de corrente alternada para a corrente contínua. Aqui ela sofre um processo até essa região aqui, né? Que é a região do LNK, essa peça aqui, ó. Aqui ela sofre um processo de rebaixamento, né? Aqui, ó. Ela cai para 12 volts e depois para menos 5 volts, tá? Então, esse é o processo que acontece aqui nessa parte da fonte, tá? É óbvio, gente, que isso é de forma resumida, tá? Isso é para a galera iniciante de forma resumida. Isso aqui tem muito componente da eletrônica que demanda muito tempo para estudar. Isso aqui é somente uma apresentação. Então, você recebe aqui dos 127 volts, né, na minha região, ou 220, se for aí no caso da tua região. E aqui, ó, a partir daqui, você já tem menos 5 volts. Então, sofreu um processo tanto de aumento, rebaixamento de tensão e estabilizamento de tensão. Aqui vai sair menos 5 volts, tá? Esse menos 5 volts, ele vai alimentar aqui, ó, o microcontrolador, né, que é onde está gravado todos os programas e de onde que vai sair as informações, de onde que saem as informações para o funcionamento da sua máquina. Vai energia para o motor, vai energia para a eletrobomba, vai para a trava, vai para todo o processo. Então, essa informação, no caso das Electrolux, essa informação ela sai daqui, tá? Menos 5 volts. Vem para o microcontrolador e vai também para a interface, tá? No caso aqui, ó, a interface também, ela é alimentada somente com menos 5 volts, tá? Tá aqui, ó. Até embaixo aqui, vamos encontrar, tá aqui, ó. Menos 5 volts, tá bom? Então, ele alimenta o microcontrolador e alimenta a interface. No caso aqui das Electrolux, todo o processo de funcionamento, ele vai partir daqui, ó, tá? Processo de execução. Ele vai partir aqui da placa de potência. A placa interface vai fazer ela serve para ligar, no caso, para selecionar uma programação, para adiantar o processo, para desligar, tá? Mas a parte de execução está
aqui na placa de potência, tá? Então, eu quero falar aqui da placa de potência. No caso da Brastemp, isso funciona um pouco diferente. Então, eu quero mostrar aqui para vocês no caso das Electrolux. Ok, né? Então, já falei para vocês aqui de forma resumida como acontece todo esse processo, tá? Isso aqui demanda muito estudo para você entender, reparar e tal. Mas eu tenho, no caso, menos 5 volts, né? No microcontrolador e menos 5 volts lá na interface. O que que acontece, né? A partir do momento que eu ligo a máquina, né? Quando eu ligo a máquina, esse microcontrolador aqui, ó, ele vai mandar menos 5 volts no triac, nos triacs. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho os triacs. O que que é o triac? Ele é, como já falamos nas outras aulas, nada mais do que um interruptor. Ele recebe aqui, ó, menos 5 volts, ele aciona, a partir daí, do momento que ele recebe o menos 5 volts, ele deixa passar a energia que vai sair aqui por cada pino, tá? Para executar o trabalho lá embaixo, o trabalho do motor, o trabalho da eletrobomba e toda a parte da máquina. Mas o que aciona é o menos 5 volts, tá? Que parte daqui do microcontrolador. Então nós vamos simular esse teste aqui. Então o que acontece? Sai lá o menos 5 volts, tá? No caso do microcontrolador, aciona lá, quando você ligou a máquina, vai acionar o triac da válvula de entrada, depois vai acionar o triac da eletrobomba para jogar água fora, vai acionar os triacs do motor também, da mesma forma, tá aqui, ó, os dois triacs do motor. O triac do motor, ele é um pouco diferente dos triacs, né, da eletrobomba e atuador, porque automaticamente o motor é maior, ele consome uma corrente maior, então ele tem aqui componentes de proteção. Antes que esse menos 5 volts chegue até o triac do motor, ele tem outros componentes ali, ó, que trabalha como proteção. Ele não chega diretamente no triac. Aqui também da mesma forma. Então, antes do menos 5 volts chegar no triac, ele tem o resistor. Ele chega no resistor, essa corrente ela é controlada para mandar a corrente correta, né? Lembra que eu falei lá na aula sobre eletrônica, né? Sobre resistores, sobre resistência. Então, esse é o trabalho que esse resistor faz aqui na prática, tá? Pega ali aquela corrente que vem do microcontrolador, ele regula, né? Ele só deixa passar a resistência correta, que é para acionar ali o micro, no caso aqui, o triac. Nas Brastemp Consul, elas funcionam de forma diferente, tá? Então você recebe a energia por aqui, ó, no caso aqui, né, o AC1 e o AC2 está aqui, né, ela é estabilizada aqui também, da mesma forma tem um componente que vai mandar o menos 5 volts para a interface, tá? Vamos conectar aqui, manda o menos 5 volts para a interface, porém o microcontrolador está na interface, tá? Então, quando você vai fazer um diagnóstico entre uma Brastemp e um Electrolux, funciona de forma diferente. Então, o que que acontece? Às vezes, algo que dá defeito, que pode ser na placa de potência da Electrolux, você pode ter um defeito aqui na interface, tá? Eu só estou falando aqui que funciona de forma diferente, mas eu vou gravar uma outra aula específica aqui, somente de Brastemp. Agora nós vamos voltar aqui para a placa, né, Electrolux, e vamos fazer esse teste aqui na prática. Nós vamos simular, tá, o triac aqui funcionando. É algo que você pode fazer, mas é algo para você matar a charada. Quando você vai fazer lá um diagnóstico na máquina, por exemplo, a máquina não está jogando, não está mandando energia, a máquina não está jogando água fora, né? Você vai medir lá, ver se está chegando energia na eletrobomba, vamos supor que não esteja. Então você vai vir aqui, né, e vai medir aqui no triac, aqui na saída, do caso da eletrobomba, né? No caso aqui desse modelo, você vai medir aqui na saída da eletrobomba, se a energia está saindo ou não. Se a energia não está saindo aqui, você sabe que você tem um problema na placa e possivelmente um problema no triac. Então, gente, vamos lá, tá? Eu vou simular aqui esse teste na prática, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Nós vamos alimentar aqui a energia. Nesse caso aqui, eu só estou colocando aqui, ainda não coloquei lá na tomada, tá? Vamos simular, tá? Vou utilizar aqui essa lâmpada. E nós vamos utilizar aqui, pegar o menos 5 volts e vamos simular na prática. Recadinho importante para você que nos acompanha. Peças, ferramentas e acessórios para a máquina de lavar você encontra aqui na nossa coleção. Conforme você pode conferir aqui ao lado, são mais de 100 itens para a sua máquina de lavar. Temos várias peças aí, tanto para manutenção preventiva ou para reparos. São peças, ferramentas e acessórios dos mais variados tipos. Temos eletrobombas, atuadores, válvulas de entradas ou ferramentas para você montar e desmontar aí
a sua máquina de lavar. Disponibilizamos também ferramentas para eletrônica, multímetro, capacímetro, ferro de solda. Clique no link da descrição ou da bio e encontre aí o que você precisa. Vendas, prazo de entrega, preço e frete pela plataforma da Shopee, para você poder ver o Triac funcionando. Eu vou alimentar na energia, por enquanto ainda não alimentei lá na energia, eu só estou conectando aqui na placa, tá? Vou pegar um Triac, vou pegar aqui uma garra dessa, uma lâmpada normal, depender da sua região, se for 127, você pode usar uma lâmpada 127, se for 220, você pode usar uma lâmpada 220, tá? Isso vai depender aí da sua região. Então, nesse caso aqui, nós vamos testar aqui, ó. Vamos testar nesse caso aqui, o Triac da eletrobomba. Tá mandando energia ou não. Então, nós vamos ter a energia chegando. Aqui eu pego o comum e aqui eu vou ligar essa lâmpada aqui, no caso, né, no AC1 e no Triac de saída aqui. Agora eu preciso do quê? Eu já falei para você que para um Triac funcionar, ele precisa do -5, que vem nesse caso aqui, né, do microcontrolador. Então nós vamos pegar aqui, ó. Então aqui sai -5 para o cabinho do autoteste da máquina, sai o -5 aqui do comum da interface. Então eu preciso pegar esse -5 e jogar lá no Triac. Você vai testar se o Triac está funcionando. Então vamos pegar aqui, ó. Nesse caso aqui, vamos pegar aqui o -5 nesse caso aqui. Ok, tá? Agora que eu vou ligar a placa na tomada. Pronto, liguei na tomada. Aqui eu tenho, né, no caso aqui o Triac, tá ligada a lâmpada, segue bem o diagrama para você não errar. E vamos ligar lá, né, vamos colocar o menos 5 volts no resistor da eletrobomba. Vou testar. Não, acho que eu estou ligando errado aqui. É esse outro resistor aqui. Ok? Então aqui, o que aconteceu aqui? Eu já sei que o Triac está ok. Eu já sei que a eletrobomba está funcionando. Nesse caso aqui, Triac da eletrobomba. Vamos testar o outro Triac. Ok? Eu já sei que o Triac dá, no caso aqui, da válvula 1. Vamos testar o outro. Triac da válvula 2. Vamos testar o outro Triac da trava, nesse caso aqui, nesse modelo. Você não pode seguir isso aqui, gente. É importante, a questão aqui, válvula 1, válvula 2 ou eletrobomba não é o mais importante, porque vai depender de cada modelo que você esteja pegando, tá? Então, de forma resumida, né, essa questão aqui da apresentação, o -5, né? Lembra que eu falei lá na nossa primeira aula, né, nossa segunda aula, se eu não me engano, a eletrônica é que controla a elétrica. Então esse -5 volts, ele aciona um Triac que vai mandar a mesma energia, no caso aqui, da minha rede, né, para poder funcionar lá a eletrobomba, a trava, entre outros, tá? Então quando você pegou lá uma válvula de entrada que não está chegando energia na válvula, vamos supor que não esteja chegando energia na válvula de entrada, você vai medir lá, não está chegando. Você vai vir aqui, ó, fazer o mesmo processo, né? Você vai medir aqui, nesse caso, na saída. Você vai utilizar um pino aqui, né? Um pino do multímetro aqui. E o outro aqui, você vai medir se está saindo ou não. No mesmo caso da eletrobomba. A partir daí, você já mata a charada se o problema está na placa, se está na rede elétrica ou se está na eletrobomba. Então é assim, gente, que funciona a placa de uma máquina Electrolux. Na próxima aula, nós vamos falar de como funciona a placa da Brastemp e Consul. O legal, gente, é que esse aqui, apesar de ser uma apresentação, dessa forma aqui, ó, você consegue testar de forma simples, você consegue fazer vários testes, né? Vamos testar agora o Triac do motor, né? O Triac do motor, ele é um pouco escondido aqui, né, para a gente poder... Então, da mesma forma, gente, você pode medir aqui um Triac do motor, por exemplo, é uma forma interessante de você medir várias coisas, porque aqui você já tem carga, você está fazendo uma simulação real, né, de todos os Triacs. Aqui eu tenho o Triac do motor, tá ele é um pouco chato nesse caso aqui, que os resistores estão embaixo dessa proteção. Mas eu vou acionar aqui, ó, no caso ali, olha lá, ó, você pode estar acionando, você já sabe se o problema está no Triac. A máquina está agitando só para um lado, você vem aqui, faz o teste aqui,
o resistor está aqui, nesse caso tá ali, você já matou a charada que o triac está funcionando. O problema não é no triac, tá? Então é uma forma bastante simples e eficiente de você estar testando a sua placa, apesar de não ser o intuito do vídeo. O intuito é entender aqui como funciona, como a energia, tudo que você for medir, lá na frente, quando a gente estiver medindo lá, por que não está chegando energia na eletrobomba? No caso aqui, por que não está chegando energia no motor sentido horário? Por que não está chegando energia no motor sentido anti-horário? Por que não está chegando energia na eletrobomba ou no atuador? Nós já sabemos de onde essa energia vem e como ela vem. Então, essa é a ideia da aula. Na próxima aula, vamos explicar aí sobre a Brastemp, tá? Vamos pegar aqui, no caso, essa Brastemp aqui, ó, né? Essa plaquinha Brastemp, para a gente poder falar um pouquinho, porque aí, ao invés de a gente medir daquela forma lá, nós vamos ter que medir na saída aqui, ó, da interface.